Estou aqui com a Ana Paula Mendonça, fisioterapeuta do Centro Especializado de Reabilitação de Diamantina, que vai falar para a gente do processo de trabalho, avaliação e triagem do CER4. Ana, conta para a gente aí um pouco dessa realidade do CER4 na questão do processo da avaliação, da triagem, como que é feito o sistema de informação que vocês usam aí no serviço. Joia! Olá, Peterson, olá, turma, tudo bem com vocês, né? Então, para a gente iniciar a fala sobre o processo de trabalho em relação à triagem e avaliação, vamos relembrar um pouco sobre o processo de entrada do paciente no nosso serviço. Então, os serviços de saúde, né, dos municípios aqui, atendidos pela a macro-região Diamantina, eles encaminham, né, o paciente, né, com toda a documentação para a Secretaria de Saúde daqui de Diamantina. E aí, esse encaminhamento, ele após ser identificado, ele é encaminhado para a instituição. E aí ele pode ser encaminhado, então, para reabilitação física, intelectual e visual. Pensando que para reabilitação auditiva, a gente tem um caminho mais direto. Então, Secretaria do Município via C. Ele não precisa ir para a Secretaria de Saúde de Diamantina. E aí, após esse encaminhamento, ocorre uma autorização, né, desse processo, e aí a gente tem a marcação da triagem, que teoricamente é a primeira consulta do paciente, é o primeiro contato dele no serviço. E aí, após ter iniciado essa triagem, ele vai ser avaliado especificamente por cada área participante, né, do processo de reabilitação. Então, gente, o que é a triagem multidisciplinar? Qual que é o objetivo dela? Identificar a necessidade da admissão desse paciente na instituição, tá? Direcionando ele assim, de forma apropriada, de acordo com aquela demanda que ele vai apresentar, de acordo com as queixas, né? Todo o histórico, que aquela condição de saúde que ele está apresentando vai nos trazer. Aí, segue-se para as avaliações individuais de cada setor, ou ele é contra-referenciado ao município de origem. Porque o que acontece? O serviço é um serviço de alta e média complexidade. Então, o paciente ele pode ter uma demanda, ele vai apresentar uma determinada situação ser tratada lá no seu município. Ele vem para ser avaliado aqui pela nossa equipe. A nossa equipe, ela identificou que aquela demanda ela pode ser tratada lá no próprio município dele, e é realizado um encaminhamento de contra-referência. Então, ele não sai de lá assim, né, totalmente sem orientação. É entregue um laudo pós-triagem, com tudo que foi levantado para ele, sobre, né, a patologia dele, e aí ele vai entregar de novo esse encaminhamento na secretaria lá do município dele. Ele vai falar, olha, eu fui lá, fui avaliado, e aí eles me entregaram essa documentação e pediram para que eu marcasse meus atendimentos aqui. E aí, lá no serviço, como é que é a constituição dessa equipe, né? A equipe da triagem. Normalmente é um médico, né? Um médico especialista na área, né? Então, no dia da triagem da neurologia, um neurologista, da ortopedia adulto, o ortopedista, o físio, o terapeuta ocupacional, o assistente social, o técnico de enfermagem faz parte, principalmente, da recepção desse paciente, né? Então, o paciente chega, o técnico vai lá, fala para ele como é que vai ser o dia dele, né? Explica os procedimentos iniciais. Então, você vai se encaminhar até aquela sala, vai esperar por volta de tantos minutos. E está presente também o psicólogo e o fonoaudiólogo. E aí, como é que é feito o agendamento dessa triagem? Então, no vídeo anterior, a gente falou sobre o processo de estratificação, né, de cada um dos casos. Como é que a gente consegue classificar esse caso? Então, a gente tem lá a classificação vermelha, azul e amarelo, né? Amarelo e azul no caso, né? De prioridade.
E aí, no caso, a cada semana e a cada dia da triagem é encaixado determinados casos de cada uma das classificações. Pensando que a classificação vermelha tem uma maior urgência, depois segue a amarela, depois segue aquele paciente que foi classificado como azul. Então, por exemplo, aqui, toda primeira semana do mês, toda segunda-feira é a triagem da ortopedia adulto. Na terça também tem triagem da ortopedia adulto. Na quarta é da neuroadulto, na quinta neuroinfantil e na sexta da ortopedia infantil. Então, por exemplo, na segunda-feira da primeira semana vai ser agendado, então, um paciente que foi classificado como vermelho e um outro amarelo na ortopedia adulto. Agora vamos supor, lá na quinta-feira, onde vai ter a triagem da neuroinfantil, vai ser agendado um paciente que foi triado como vermelho, na verdade, 2 pacientes que foram triados como vermelhos. E na sexta-feira, por exemplo, que é uma ortopedia infantil, vai ter novamente um paciente vermelho e um paciente amarelo. Aí, lá na terceira semana, na sexta-feira, na ortopedia infantil, a gente tem um paciente vermelho e um azul. E, por exemplo, na quarta semana, nessa sexta, é a consulta de urgência na ortopedia infantil, que costuma acontecer muito também, né? Os casos de urgência, principalmente pós-cirurgia, né? E aí, beleza. Então, qual que é o papel do fisioterapeuta lá na triagem? Ele vai ter que ter o olhar dele voltado para que situação? Então, ele vai ter que pesquisar sobre a queixa principal desse paciente, né? Durante a história ali do paciente, ocorre, né, um segmento de falas, né, de perguntas. Então, normalmente, o médico começa e aí fala, Maria, tão bem-vinda aqui no C, qual que é a sua principal queixa? O que você veio aqui procurar aqui hoje? Como é que a gente pode te ajudar? Aí vamos supor que é um paciente da neurologia adulto, um pós-AVE. Aconteceu que eu passei mal, e aí fui para o hospital, fiquei lá internada e tal, e eu tive um derrame, né? Que fala assim. Aí o médico vira e fala assim, tá, beleza, e como é que é? Você fumava, você bebia, e por aí vai. Você tem hipertensa, você tomava o seu remédio direitinho, e aí vai fazendo toda a construção da história do paciente. Dentro daquela história que o médico já começa a levantar, a gente já começa a ter uma ciência muito bacana do quadro e de como que esse paciente está. Aí você, na hora que o paciente entrou na sala, você já começa a observar ele naquele aspecto motor dele, né? Nós, como olhar de fisioterapeuta. Então, ele entrou andando, ele entrou cadeirante, aí ele está andando, ele está usando algum dispositivo de marcha? Não, ele está mancando, não está? Tem padrão de hemiplegia? O que está acontecendo? Você, muito só do seu olhar, você já consegue identificar. E ali você já vai preenchendo, já vai observando e tal. E ali, além de todo esse olhar clínico e ao mesmo tempo que se coleta a história, a gente avalia, né, se tem necessidade da admissão desse paciente na oficina de prótese órtese. Acontece muito do paciente chegar, ele não ser um paciente de alta e média complexidade de atendimento na fisioterapia, mas ele precisa de acompanhamento na oficina de prótese órtese. Então, ele vai precisar de uma muleta, de uma bengala. Então, a gente admite ele para ser acompanhado só lá na oficina, mas ele vai fazer fisioterapia lá no município dele. Isso é possível. E aí, a gente presta esses esclarecimentos, tira dúvidas, orienta o paciente, a família ou o acompanhante que tiver com ele, né? E vai discutir o caso na equipe pós a saída dele no finalzinho, quando todo mundo já fez suas perguntas e tal, ele sai, e aí a gente fala, não, realmente, ele não vai ser admitido por tal questão, então não, ele é um paciente pra gente. Tem essa discussão no finalzinho, sim, tá bom? E aí, dentro desse aspecto, a gente tem tipo uma checklist só para nortear em termos de padrão do que a gente tem que preencher. Então, a gente tem um diagnóstico clínico, de que, no caso, já vem no encaminhamento, no processo dele, né? A impressão geral do paciente, então a gente comenta, então o paciente chegou,
com o uso de bengala, acompanhado de seu esposo, apresenta um pouco de dificuldade para realizar a marcha e sentar na cadeira, coisa bem superficial ali do momento, né? Estava tranquilo, né? Aí a queixa principal, a gente relata a história, né, dele, as nossas observações clínicas. E a gente pergunta se apresenta alguma alteração respiratória, porque aqui no CEI a gente tem um serviço específico, né, de fisioterapia respiratória. Se apresenta problemas cardíacos, porque qual que é a ideia de identificar problemas cardíacos? Porque pós iniciar a fisioterapia, já aconteceu muito da gente ter pacientes com cardiopatias e não poder realizar o exercício, né? Os exercícios que são colocados para ele naquele momento, de forma aguda, ou, né, naquele período ali. A gente tem que ter uma liberação do médico cardiologista que faz o acompanhamento desse paciente. Então, quando ele já fala para a gente na triagem que ele tem alguma alteração cardíaca e a gente não tem um respaldo médico, a gente fala para ele, olha, então, eu vou pedir um relatório do seu cardiologista da liberação da fisioterapia aqui para a gente. Aí, assim que tiver com essa liberação em mãos, a gente vai iniciar. E aí, a gente assinala lá no finalzinho se tem indicação para físio. Se sim, a gente admite ele, normalmente ele vai para uma lista de espera, né? Que o número de pacientes ele é grande. A única clínica que hoje a gente não tem lista de espera é a ortopedia adulto. Todos os outros a gente ainda, infelizmente, ainda tem em torno de 10 a 15 outros mais. Então, por exemplo, a neurologia infantil fica em média uns 25, 30, já teve até mais pacientes de lista de espera, tá? E aí, no caso, se não tem indicação para fisioterapia e sim para o município, a gente dá o encaminhamento para o município, tá? E assinala também se vai precisar aqui do serviço da OPM, de forma, né, aguda, identificado lá naquele momento, porque ele pode precisar da OPM numa observação ou num processo de tratamento lá na frente, que também não impede de se encaminhar. Então, aqui, ó, tá demonstrando esse fluxo. Então, a gente recebe o encaminhamento da junta reguladora, ele é classificado, né? Ocorre a classificação da prioridade lá no C, que é justamente essas cores que eu falei com vocês, e a gente abordou no vídeo anterior. Tem o agendamento da triagem, e aí ocorre a abertura do prontuário. Então, o paciente, ele chegou lá para triar, ele já vai receber um número dele de prontuário. E aí ocorre, nesse momento da vinda dele, primeiro dia, o acolhimento, que é pelo grupo Bem-vindos, que é esse acolhimento que eu falei com vocês do técnico de enfermagem, com as explicações iniciais, né, as orientações, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. É com ele que é realizado a triagem inicial, onde afeta-se temperatura, tem uma mini checklist, né, que olha se está com sintomas gripais, se ele está com alguma queixa relacionada a uma possível contaminação, né, de Covid, e aí é encaminhado para a triagem, para a sala da triagem. Então, beleza. Durante esse processo, ele sem demanda para o serviço, é realizado um encaminhamento pós-triagem e ou contra-referência, tá? Então, a gente tem 2 documentos aqui que podem ser liberados. Um encaminhamento, que é quando ele não vai receber nenhum atendimento, por exemplo, e aí a gente dá relata, né, sobre essa questão, né, que nós avaliamos, se não foi identificado, necessidade e tal, ou então uma contra-referência que quando a gente identifica que não vai precisar do atendimento dele na instituição, mas ele tem um profissional lá para realizar esse atendimento e aí a gente realiza a contra-referência para o setor de lá. Então, por exemplo, lá na FIS, eu não vou admitir ele para fisioterapia no SEI, mas eu sei que lá em Virginópolis tem um fisioterapeuta que pode estar atendendo ele, então eu faço um encaminhamento para o fisioterapeuta de Virginópolis.
E aí, por exemplo, é identificado com demanda, porém ele recusa o tratamento. Então, ele foi lá, ele agendou atendimento lá porque falaram que ele tinha que ir lá, porque lá é um centro de referência, que ele vai receber um atendimento, né, que vai ser importante para ele. Enfim, mas a viagem é longa, ele demora 4 a 5 horas para chegar em Diamantina. Não, eu não quero vir aqui. Beleza. A gente triou, te avaliou, mas aí a gente vai precisar que você assine esse termo aqui, que é o termo de recusa, e é liberado um laudo pós-triagem pela equipe, onde a gente vai colocar essa questão. Então, nós avaliamos, vimos a importância e a necessidade dele iniciar o tratamento aqui, mas ele recusa a vinda por tal motivo. E aí tem ainda o com demanda, e a gente identificou que além da demanda, por exemplo, da reabilitação física ou intelectual, ele vai precisar de um acompanhamento no visual. E aí lá a gente já faz uma intertriagem interna, né? Um encaminhamento interno para a reabilitação visual, onde ele vai passar pela avaliação da equipe. E com demanda para o serviço, onde aqui ele vai ter toda uma série de possíveis segmentos, né? De acordo com o que cada profissional que está ali presente naquele momento identificou. E aí é agendado as avaliações setoriais. Então, a gente tem o serviço social, bexiga neurogênica, enfermagem, o laboratório de feridas, a físio, fono, TO, nutrição, odonto, pedagogia, né? Então, toda a equipe aqui vai identificar se vai ter demanda ou não. Se tiver, já vai agendar a sua avaliação. E essa avaliação, ela é feita no mesmo dia. Então, normalmente, as triagens são realizadas no turno da manhã. E aí, as avaliações setoriais no turno da tarde. É sempre no contraturno, né? E aí, o que acontece? Então, por exemplo, ele saiu da triagem por volta de 11h30, meio-dia ele já tem a avaliação do serviço social e aí segue, 12h30. Normalmente, a duração do atendimento individual ela tem acontecido entre 30 a 40 minutos. Na fisioterapia, normalmente, são 40 minutos de avaliação do setor, tá bom? Então, o paciente, ele chegou, ele já faz tudo de uma vez, faz a triagem e as avaliações setoriais, caso ele tenha a demanda. E aí, beleza. Aqui eu estou trazendo para vocês a imagem da nossa tela de trabalho, né, nosso sistema de acesso e como que a gente direciona os nossos atendimentos. Então, essa daqui é a nossa tela inicial de atendimento, onde aqui vocês podem observar, né, um pouquinho, que tem os horários. Aqui tem o nome de cada um dos pacientes. Quando ele sai da triagem, aqui a gente já tem um horário reservado da triagem. E aí, o profissional que acompanhou essa triagem chega para mim e fala assim, por exemplo, Ana, passou um paciente. Aí eu falo, tá, beleza, vou estar aqui para avaliar ele. Ana, passou 2 pacientes. Eu já tenho meu horário aqui reservadinho para avaliar esses 2 pacientes, tá? Numa rotina normal de atendimento, eu tenho aqui a descrição, né, o agendamento do paciente tal, aí eu tenho aqui o horário dele, aqui a idade, e aqui fica o nome do profissional do inscrito, tá bom? É uma tela simples de acompanhamento de agenda. Na tela seguinte, eu tenho aqui um demonstrativo da avaliação, do modelo de avaliação que a gente tem. Então, beleza. Então, aqui a gente tem a aba da triagem, que foi clicada e utilizada com aqueles campos de preenchimento no processo da triagem. Aí, aqui eu tenho o plano terapêutico individualizado, que é quando eu termino de fazer a avaliação, eu preencho isso daqui, que é o meu plano de tratamento. Aqui, nesse campo, eu vou colocar quais que vão ser os meus objetivos de tratamento e as possíveis condutas que vão ser utilizadas. Pensando que já existe um protocolo de cada uma das patologias acompanhadas na instituição.
Então, eu tenho um protocolo de fibromialgia, tenho um protocolo de tratamento do AVE, todos eles foram criados e fundamentados na literatura, tem uma periodicidade de revisão, que é a cada 2 anos, e eles foram criados para atender o protocolo da auditoria e da ouvidoria, né? A gente está pleitando, né? Daqui a um tempo, com um processo maior, tentar, né, a ISO 9001 e a ONA, que são certificações que certificam que a instituição, principalmente as instituições de saúde, elas têm uma determinada qualidade de trabalho, né? Hoje, você ter protocolo de atendimento relaciona-se diretamente à qualidade. Então, aquela patologia ela foi estudada pela equipe, foi-se criado um plano de intervenção, não que tenha que estar engessado, muito pelo contrário. Você pode seguir por outros caminhos, mas existe uma determinada linha, um determinado raciocínio. Mas a partir daquilo ali, se você quiser intervir, colocar, fui no curso tal, aprendi que tal técnica é interessante para estar usando aqui. Beleza, você pode, mas tem todo um critério que você vai ter que ter como padrão, né, para ser seguido. E aí, aqui a gente tem a avaliação da fisioterapia. Quando a gente clica aqui, abre todos os tipos de avaliação. Então, vamos supor, estou lá no dia de avaliar o meu paciente da neuroinfantil. E aí, eu tenho os campos que são os meus norteios, né, para serem seguidos. Então, a hipótese diagnóstica, a queixa principal, no caso, a mãe conta, né, a história moléstia atual, a história preguiça, a história familiar, a história gestacional. Aí aqui se segue, né, com todos os itens, se tem alguma patologia associada. E aqui a gente tem alguns testes, né, que a gente já coloca para serem realizados, né, como orientação. E aí a gente pergunta, né, aborda sobre as tecnologias assistivas, no caso, se vai ser utilizada, se vai ser, se já utiliza, se a gente já observa que pode ter alguma que a gente vai pedir, né, solicitar possível estudar o OPM, a gente já preenche aqui. A gente pergunta também sobre critérios de participação social, se a criança ela tem amigos, colegas, se ela brinca com quem, qual é o tipo de brincadeira, já voltando já esse olhar um pouco mais amplo sobre o indivíduo, né? E aí, essa estrutura simples e de trabalho do lado de atendimento, né? Então, a gente tem aqui o link, por exemplo, de evoluções, que a gente é o campo que a gente faz evolução pós-atendimento, e o diagnóstico, onde sempre antes de fazer evolução, após ter atendido esse paciente, a gente tem que preencher esse linkzinho aqui. Quando a gente vai prescrever, no caso, isso daqui é muito utilizado, por exemplo, na área hospitalar. Então, por exemplo, lá na UTI neonatal, então utilizei uma sonda de aspiração. Aqui eu entro aqui e prescrevo essa sonda de aspiração para que esse item seja faturado e também seja disponibilizado no setor. Mas é um sistema muito simples de ajuste de estar sendo utilizado, né? E ele foi construído de acordo com a empresa, né? Que presta serviço lá para a instituição, e foi construído pela equipe de gerente de projetos, né? De acordo com as demandas de que as quais os colaboradores foram colocando para essa equipe. E aí, gente, fala de forma bem simples, né, de maneira bem objetiva, como que se dá esse processo de entrada do nosso paciente e as primeiras abordagens que são realizadas, tá bom? Aí agora a gente vai continuar como que se dá os tratamentos, tá bom? Então, muito obrigada e até!